Oi, 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 ai que beleza, boa noite gente, boa noite meu Brasil, boa noite você onde você estiver. Já está aqui nosso camarada Rodrigo. Olha, ciência e tecnologia, muitas coisas, né? Muitas coisas boas para poder Que falar hoje. bacana, papo de quintal extraordinário. Vamos, corre, vamos pra cá. Terra do Nerso da Capitinga. Nerso da Capitinga. É. Que bacana, então você é daqueles, você foi criado também no campo, assim como eu, não? Não, Teve o privilégio de brincar com aqueles brinquedos lá no cabo de vassoura? Não, fui pra roça, né? Foi pra roça? Brinquei. A minha cidade tem hoje acho que está com 120 mil habitantes, mas Sim. passava férias em roça, já pisei muito em cocô de vaca, já brinquei bastante. Tirou leite? Opa, Que bacana, Poucas montou em cavalo vezes. brabo? Hã? Montou em cavalo brabo? no pelo, sem sela. Muito bem. Raiz, né? Raiz. Mas já que a gente começou assim, vamos falar um pouquinho como é que você lembra dos seus brinquedos. Teve algum brinquedo que te marcou assim? Que fala, puxa vida, eu quero guardar isso. Ou se você ainda tem muitos que tem, né? Um brinquedinho guardado. Olha, eu gostava muito de jogar bola na rua. Eu tinha quem é mais antigo vai lembrar, eu tinha um brinquedo que eu não gostava muito, que chamava Pogobol. É. Lembra aquela bola que você subia em cima e ficava Sim. pulando? E eu não gostava, e aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, minha mãe viu que não gostava e falou, vou deixar lá na rua para poder dar para quem quiser. Ah. Aí apareceu um pessoal interessado, eu fiquei arrependido de descer para poder pegar. Cara, você sabe que nós crianças é assim, minha mãe, ela comprava aquele par de roupas. Cara, quando era short azul, calça azul, camisa azul. E eu tinha um desejo de mudar as cores. Minha mãe não sei o que ela via, ela comprava tudo amarelo, calça amarela, camisa amarela. Uma tradição lá. Sim. Um certo dia eu fui crescendo e aí eu vi que o umbigo estava mostrando a camisa ficando curta. Aí eu falei, não quero isso mais não. Não quero mais. Fiz uns escandeiros lá. Minha mãe pegou e deu pro meu primo mais novo. Rapaz, quando eu vi a camisa no meu primo, mas eu chorei tanto. Eu não sabia que tanto amava aquela camisa, cara. Coisa de criança. Coisa de criança. Minha mãe ela gostava de comprar roupa para mim chamativo, né? Aquele verde limão, aquele laranja cintilante, Sim. que ela falava que era para não perder. Onde se fosse passear na pracinha, ela sabia onde eu tava só pelo reflexo da roupa. Que da hora. Isso é muito bom, muito bom. Eu mesmo fico assim recordando desses momentos que se passou, né? Porque eu era um menino muito imaginário. Eu vim do setor imaginário. Sim. Que, aliás, Rodrigo, é um dos setores que estão se perdendo, né? Por conta da era digital, Sim. da biotecnologia, que a gente é a nosso favor. É. Mas a molecada não é mais criativa como era antes. Em termo voltado àquilo que é puro ali da região, das regiões, na verdade. Sim. Eu mesmo era um fabricante de carro de lito, vaca de barro. Eu brincava com búzio, Que legal. sabe? Eu brincava, por exemplo, com aqueles palhaços. A gente cortava lá no Nordeste, tem uma ave chamada peão. Aqui é difícil ver. Eu cortava aquilo ali e fazia aqueles pezão de palhaço, saía correndo. legal. Imitava aqueles caras de circo. Sim. Entendeu? Sim. Então eu tinha uma cidade grande, a cidade tinha igreja, tinha praça, as pessoas namoravam no meio da... Era legal demais. Tinha casais, tinha carroça, tinha rei, tinha rainha. Que legal. Eu vivia dentro desse mundo imaginário. E eu era feliz. E engraçado, não tinha violência. Entendeu? Sim. E sabe o que eu fazia também, que era interessante? Eu pegava aqueles frasquinhos de remédios, Sim. de vacinas de vaca nos currais. E engraçado, cara, era um perigo aquilo, porque podia ser veneno, né? Podia. E eu escondia aqueles frasquinhos. Aqueles frasquinhos eu transformava em gente. Horas ele era Sim. gente, ora eles eram algum bombinho mesmo de levar combustível. Então eu botava em cima dos caminhões aquilo lá. E, rapaz, era muito bom. Que legal. É uma época que não volta Exatamente. mais. Então eu tinha o fulano, o Bertano, os personagens. Eu acho que isso teve uma influência muito grande com aquilo que eu faço hoje. Com certeza. Eu acho que te deu essa capacidade de criatividade. É. Né?
Você já tem uma oratória nata e eu acho que você praticou muito nessa época que você conversava com você mesmo e com seus personagens, né? Vou te contar uma coisa engraçada. Eu tinha campos de futebol nas Caatingas. Sim. E esses campos de futebol, eu transformava lá no Beira-Rio, Sim. eu transformava no Maracanã, porque eu não assistia ainda, mas eu via pelo rádio, eu tinha uma noção. Um dia eu peguei um jornal e eu vi como que era um estádio de futebol, que tinha uma arquibancada. Falei, meu Deus, é assim? Então a mata, para mim, era arquibancada. Sim. Então eu falava com a mata. Sim. E eu era o Newton Nogueira da Rádio Sociedade de Salvador, eu imitava o cara. Que legal. Era. Você conhece o Luva de Pedreiro? Luva de Pedreiro? Luva de Pedreiro. Parece que... Luva de Pedreiro é um menino lá da Bahia que está estourando na internet, que ele começou a fazer vídeos dele jogando futebol num campo desse de várzea. Eu ainda não chegou pra mim. Só que ele bate muito bem na bola, então ele começou a ficar famoso. E aí um monte de jogador famoso, o filho do Cristiano Ronaldo compartilhou um vídeo que ele virou um personagem, assim, ele faz o gol, ele grita, ele fala receba, e aí ele começou a usar uma luva de pedreiro. Sim, sim. E aí ele virou um personagem por conta da luva, ele sempre joga com a luva, cada dia ele usa uma camisa diferente, ele é torcedor do Vasco, eu também sou, então eu conheci ele um tempo atrás aí, porque... Figurão. Que da hora, cara. E super gente fina, super humilde, assim, é um moleque muito bom que tá estourando aí na internet. Olha só. Muito legal. E lá da Bahia, do interior. Essa possibilidade de ter pessoas ao meu redor me marcou, porque eu era sozinho. Sim. Entendeu? Mas na verdade eu nunca estava sozinho. É verdade. Tanto é, cara, que hoje eu estou desenvolvendo um livro chamado Neo e Neo, que a gente vai entrar nesse assunto agora. De onde vem Neo e Neo? Da palavra neurônio. Tem tudo a ver com a tua arte aí. Opa. Eu tirei Neo. Sim. Aí Euron eu acho que é eu. Sim. Neo. Então a Neo tem tudo a ver com tangível. Tá. Com matéria. Aquilo que eu consigo pegar. Sim. Mas eu tenho uma preocupação porque tudo que eu pego acaba e oxida. Verdade. E do outro lado eu tenho os intangíveis que eu não consigo pegar. Mas é aquilo que me valoriza. Que está ligado ao meu comportamento humano. E eu descobri uma coisa. Nesse tempo todo aí. Não é o meu dinheiro, a minha riqueza que manda em mim. E não é a minha sabedoria às vezes. Eu tenho que falar 1000 idiomas. Sabe? Tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Cara, eu lancei um livro sem saber que era livro. E as pessoas compraram o livro. Que legal. E leram. Perguntaram que gênero que ele tem. Eu falei, não sei, tem gênero? O que é gênero, né? O gênero aí é um... Que raio é esse, né? Masculino, que é isso, feminino? cara? Quer dizer, a simplicidade, Sim. ela tem uma leveza que te leva para o além. Você entendeu? Tá certo que alguém vai te dando feedback, cuidado aí, olha, escorregou dali, um tombinho dali. Não fala assim. Sim. Isso aí quer dizer que você aceitando isso, a escola da vida é a maior de todas. Não é verdade? É verdade, você tendo a humildade, e é interessante você, tendo essas características, ter essa noção e conseguir perceber isso tudo, né? Isso é diferenciado. Exatamente. E uma boa orientação, eu costumo dizer que é uma boa saudação para o coração feliz. Quem que não aceita uma boa orientação, né? Não é? E gente boa é cercada de pessoas boas, exatamente. Né? Que é o que acontece com você, com outros e outros e outros, que eu observei aqui no site, cara, eu falei, esse cara é muito gente boa. Você entendeu? Porque você vem de uma família de gente boa. Sim. Que eu quero falar um pouquinho dela agora. Sim. Né? E eu me sinto assim, honrado de conhecer. Legal. Porque Deus nos prepara para esses encontros. Isso é verdade. Cara, isso é genial. Eu tenho muito fé. Eu sempre falo aqui com os meninos que vêm nisso aqui, tá lá na sala, que é a minha ferramenta de trabalho para palestra. E quando a gente vai no palco, a gente se solta. E essa questão de se soltar na leveza e na pureza e na simplicidade, cara, você faz uma travessia para o outro lado da margem, que é real, sabe? E hoje, onde eu vou, as pessoas falam, ô Giovanni e tal, caramba, eles me dão Coca-Cola. Eles me chamam para comer qualquer coisa. Eu falei, caramba, então eu não vou morrer de fome, as pessoas me querem bem. É assim aqui na catequese da igreja. Sim. Você entendeu? É ali no trabalho, como você pode observar. Eu não trabalho lá, eu me divirto lá. Sim. Eu trabalho o tempo todo
com diversão. Por conta de Neo e Neo, que eu apelidei os 2 neurônios que me incomandam. O direito e o esquerdo. Exatamente. Os caras são terríveis. Eles ficam impulsionando. Oh, vai. Bora, coragem. Isso aí. Não, levanta daí, pula da cadeira, faz alguma coisa, sabe? Uhum. Aí eu falei, não, mas eu tenho medo de errar, sabe? Eu tenho medo de errar, não, mas eu estou aqui com você, bora. Bora. E aí as pernas empurra. começam a se movimentar. Entendeu? Tudo vem de Neo e Neo. Muito bom. Ou seja, nós temos uma trindade humana dentro do nosso cérebro, que eu estou falando com um especialista. Opa. Que bacana. Chegaremos lá. Você é um brasileiro que esconde a idade, não? Não. Porque tem alguns brasileiros... Por enquanto não, talvez se eu Eu chegar... não sei, cara, eu devia tomar chá de alguma coisa pra entender. Porque as pessoas fogem da idade, você percebeu? Já. Dizem que isso aqui é só no Brasil. É mesmo? É uma cultura brasileira. Se você for lá fora, as pessoas falam mais real, assim. Pode ser. E se elas tiverem aí já uma espécie de observação no Brasil, elas vão querer fazer a mesma coisa. Mas tem muita cultura no Brasil que tem hora que foge. E uma delas eu já vi apresentadores, né, artistas, fugindo do real. Sim, tem casos clássicos, né? Sim. A Hebe escondia, Dercy Gonçalves escondia. Isso. E outros. Eu falei, caramba, se viver é tão bom, por que eu escondo? Eu tô com 44. E eu tô com 36. Vamos viver mais 100, tá bom, né? Tá bom. Mais 100? 100. Acho que sim. 100 com 34. A conta tá fácil. Que legal, muito bom. Você é uma pessoa feliz que dá para perceber também. Sim. E pelo jeito você se realiza com aquilo que você faz. Graças a Deus. Né? Sim, com certeza. O impulso de fazer as coisas. Fala assim, eu quero isso, de onde vem? Sabe que eu estava pensando nisso quando eu tava vindo para cá, assim, até pensando na sua trajetória, né? Te estudei um pouco, vi o trabalho que você tem feito. Eu acho que a força de vontade que a gente tem e o foco que a gente tem, eu acho que vem muito da força do querer. Você vislumbrar aquilo e correr atrás dos seus objetivos. Como eu falei para você, eu vim de Minas, né? Deixa eu tirar aqui Opa, isso, vai. Agora vai. E agora, como eu vim parar em São Carlos, né? Eu acho que tem o foco. Como foi essa trajetória assim de... Teve uma mistura de foco, mas teve também uma questão de destino. Sim. Eu tenho um tio mexicano, casou com a irmã do meu pai. Sim. E eles vieram para São Carlos em 1969. Ele veio fazer doutorado. Quem foi o orientador dele? O professor Sérgio Mascarenhas. E foi aí que eu conheci também. E foi aí que eu conheci, foi a partir daí que virou essa conexão que me possibilitou conhecer e hoje fazer parte da família. Porque sangue não existe, mas o que existe é a empatia mútua e o amor desde quando eu cheguei aqui em São Carlos que eu conheci legal, a família. Cara. E eu perguntei pro meu tio falou, a gente estava num churrasco de família lá e ele falou, escuta, você está terminando a graduação, eu fiz engenharia de controle e automação, meio robótica, mecatrônica, nesse caminho. E ele perguntou onde eu queria fazer estágio. Aí eu falei, tio, eu sabia que ele já tinha estudado em São Carlos. Eu gosto de São Carlos eu já conheço pela conhecimento da UFSCar, sabia que tinha uma USP, sabia que tinha Volkswagen, então me interessava por esse mundo tecnológico. Certo. E ele falou, tenho amigos lá que são professores, fiz o doutorado lá em 69, vou entrar em contato. E entrou em contato com a família, com o Paulinho, com o professor Sérgio. E aí eu vim para São Carlos para poder fazer estágio, isso em 2010. E aí foi aí que eu conheci o professor Sérgio, foi aí que eu conheci o Paulinho, a Ivoninha, a Dona Ivone, a família inteira. Aliás, manda um abraço especial para eles. Um beijo, Dona Ivone, Isso. Ivoninha, Paulinho, a família inteira aí. Bacana, sensacional. Sou muito grato a todos eles, porque assim, você sair de qualquer lugar do mundo e ir para outra cidade, outro estado, que nem eu vim, a receptividade que eu tive deles, eu acho que foi
mais do que todas as oportunidades que apareceram, a possibilidade de eu ganhei familiares, que hoje são muito mais presentes na minha vida do que, legal, os outros que cara. estão mais próximos, né? Que então, bacana, isso é... Então eu acho que e a empatia, né, e bater o santo também, eu acho que todo mundo, eu me dei bem com todo mundo se deu bem comigo, então acho que foi uma parceria e uma amizade, um amor, uma família que deu certo. Me adotaram. Sensacional, sensacional. Merece livro. Ó. Já tem, né? É verdade. E é assim, eu fico assim realmente feliz por você com seu sucesso e também porque você é um menino que almeja desejo próprio. Sim. Daquilo que vem da tua mente. Porque essa mente aí é genial, né? Como é que faz para verbalizar ela, assim? Puxa vida, eu vou precisar verbalizar a minha mente e vou chegar. É um processo, um mapa mental meio complexo. Né? Desde quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, meu sonho é que você seja doutor. E na cabeça de criança do interior, eu achava que doutor era médico. E na minha cabeça era medicina que eu ia fazer, até porque eu gostava, via a profissão, via os médicos, achava legal. E fui indo. Quando eu estava no 2º grau, comecei a me dar melhor na área de exatas do que de biológicas e cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu acho que o que eu quero fazer é engenharia, não é medicina. Ela falou, tudo bem, meu filho. Eu falei, mas você não queria que eu fosse doutor, né? O doutor na minha cabeça, eu já conhecia pós-doutorado, já conhecia pós-graduação, mas na minha cabeça ela queria que eu fizesse medicina. Ela falou, não, eu queria que você fizesse um doutorado, não necessariamente precisa ser de medicina, pode ser de engenharia. Sim. Então foi aí que eu comecei a fazer a medicina e comecei a fazer engenharia e eu sempre quis ser assim, sabe aquele sonho de criança, o que você quer ser quando crescer? Eu me via sendo um inventor, assim, que nem muito dessa questão criativa que você fala, da gente poder criar coisas, criar soluções que ainda não existem, criar máquinas, robôs. A gente tem um planeta para cuidar. Exato. Não é verdade? E eu precisava fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Esses malucos, né? Como eu e você e outros, que muitos dizem, cara, a gente passa debruçado em horas e horas. Minha mulher que o diga. O que você está fazendo aí de novo? Eu não terminei o negócio? É isso aí. A gente para ali. Você vê vários cientistas aí, graduados na história, que os caras deram a vida por aquele. É verdade. Protótipo que deu origem a grandes e grandes empresas, grandes revoluções que melhoraram o planeta. Sim. E a começar pelo nosso quintal. Com certeza. Né? E a história, né, da empresa que hoje eu trabalho, ela é muito... Vamos contar a história dela, então? Ela é muito feliz. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui, para Janete Ferreira. Tá falando, boa noite, Giovanni, tudo de bom? Que lindo demais esse papo. Eu falei, obrigado, viu? Silvana Conceição, muito obrigado, boa noite. Manda um forrozinho aí. Não, hoje não. Hoje é motor. A Delice Alves lá em São Paulo. Obrigado, lindinha. Deus abençoe. Nelson Pereira. Esse você conhece, né? Sim. Parabéns pelo programa, sucesso, pela entrevista com o professor Rodrigo de Arana. Esse é gente boa. Verdade, mano. Nelson. Gente boa demais. Adilson Soares e Josenildo Menezes também está assistindo a gente. Muito obrigado mesmo por vocês estar aqui conosco no programa Papo de Quintal. E mandar um abraço também, porque depois nós retransmitimos aí na Encena, no canal 7 da NET, na TV São Carlos, que as pessoas do Botequim depois podem estar vendo a gente em outros momentos, que fica aí também no canal do YouTube. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar também agora, né, Rodrigo? Desse seu projeto. Vamos lá. O professor Sérgio Mascarenhas, né, que acabou me trazendo aqui para São Carlos, eu comecei a fazer estágio, Giovanni, eu fui fazer estágio na USP e fui trabalhar com braço robótico, com outras coisas. Sim. E o professor Sérgio, quem teve o prazer e a honra de conhecer ele, sabe que ele é uma mente assim, genial. Educadíssimo. E ele não é aquele tipo de mente genial que ele quer ser o autor, que ele quer fazer as coisas, ele sabe e construir as coisas junto com os alunos. E ele costumava falar que o professor bom é aquele que consegue fazer os alunos melhores do que ele. Olha, que legal. Então ele sempre fez isso, ele sempre jogou responsabilidade. Como é que é fazer os alunos melhores do que ele? Um professor bom. Isso que é ensinar.
Porque o professor ele não precisa ter medo de que o aluno saiba mais do que ele. Se ele conseguir fazer o aluno saber mais do que ele, significa que ele teve sucesso na jornada dele, Exatamente. Que é de ensinar. Exatamente. Então o professor sempre teve muito isso, ele nunca escondeu, ele nunca segurou, ele sempre teve perto dele alunos que ele incentivava e dizia que o aluno não tinha limite. Ele cobrava e incentivava e as pessoas evoluíam. Naturalmente tem aquelas que preferem ter outros caminhos e tem aquelas que seguem junto e aprendem junto com ele. Mas quando eu cheguei aqui em São Carlos em 2010, o professor ele teve, né, por volta de 2006, 2007, uma condição que chama hidrocefalia de pressão normal. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não entendo muito. Sim, basicamente dentro da hidrocefalia é uma condição que acontece dentro da nossa cabeça. Né? Então dentro da nossa cabeça aqui, o crânio, que é o osso que percorre a cabeça, você tem o cérebro, você tem o sangue e você tem o líquor, que é um líquido, uma água com sais minerais. E esse líquido ele serve para você poder, se você bater a cabeça, se você ter um trauma, alguma coisa, ele amortece o cérebro, porque o cérebro é como se fosse uma gelatina. Sim. Então, quando você bate a cabeça ou você está deitado, você levanta, quem te ajuda a igualar e a equilibrar a pressão dentro da cabeça é essa mistura dos volumes que tem ali dentro. Cérebro, líquor e sangue. Então, o professor Sérgio, o que aconteceu no decorrer da vida dele? Por volta de 2007, a capacidade dele de absorver e de extrair, de excretar o líquor começou a ficar menor do que a capacidade de produzir. Então ele começou a ficar com uma quantidade de água, de líquor maior dentro da cabeça. Com isso a pressão intracraniana, que é a pressão dentro da cabeça dele, aumentou. Sim. Só que ele não sabia disso. Ele foi isso na própria cabeça dele? Na própria cabeça dele. Só. E aí ele começou a ter sintomas de Parkinson, de várias coisas e foi diagnosticado de maneira errada por alguns médicos com sintomas como demência, como Parkinson, como Alzheimer. Ele começou a esquecer as coisas e até que ele participou de um projeto de pesquisa e nesse projeto ele descobriu que ele tinha hidrocefalia e aí para curar mais depois que você descobre é simples. Que interessante, ele mesmo buscou algo que ele estava passando. A história da empresa surgiu em cima desse problema dele. Mas ele só foi descobrir, só foi fazer isso depois. Porque quando você, para corrigir é simples, você coloca uma válvula que quando a pressão aumenta, você abre e ele joga o líquor para uma bolsinha. Só que quando foram fazer o procedimento, tiveram que colocar um sensor na cabeça dele. E o sensor que colocaram para medir a pressão na cabeça dele era invasivo, Giovanni. Precisava furar a cabeça com uma furadeira, né, num centro cirúrgico, colocar um sensor dentro da cabeça e fechar para medir a pressão. Só que o professor Sérgio Mascarenhas, ele era um físico, né, e físico entende de física mecânica, e ele falou, como assim não existe hoje, né, em 2007, 2008, não existe um sensor que não precise furar a cabeça. E aí falaram para ele, eu falei, não, professor, mas o crânio, ele você não consegue medir por fora alguma coisa? Eu falei, não, o crânio não expande. E ele riu e falou, como assim o crânio não expande? Todo o material que existe no mundo expande. E aí foi daí que surgiu a ideia, o professor, uma busca, ele já tinha curado o problema dele, já tinha tratado o problema dele, com a inserção dessa válvula, mas essa questão que ele precisou furar a cabeça dele, ele ficou assim, sem saber, ele começou a procurar e pesquisar como fazer isso. E aí, quando eu cheguei aqui em 2010 para fazer o meu mestrado, ele já estava avançado junto com o Gustavo, ele criou um grupo de pesquisa na USP para poder pesquisar sobre formas de monitorar a pressão sem ter que furar a cabeça. E foi daí que surgiu a empresa, a gente criou a empresa em 2014, a empresa chama BrainCare, a gente criou um produto que chama Brain4Care. BrainCare do inglês é... BrainCare é a empresa, e o produto? Brain4Care, a gente colocou um 4 ali do inglês, for, isso. Porque toda clínica neurológica nos Estados Unidos chama BrainCare. Se a gente fosse registrar a marca, a gente não ia conseguir, porque nos Estados Unidos já tem toda a clínica de neurologia, chama BrainCare, que do inglês é cuidar do cérebro. E aí a gente acabou criando o Brain4Care, que é o cérebro para cuidar do corpo, porque é muito do que o nosso sensor, do que o nosso método faz hoje. Que interessante, mano. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. É tudo. É verdade.
Muito legal, muito legal. E esse é um trabalho que vocês desenvolveram, um produto. Sim. Que ele não vai deixar mais, ou seja, fazer aquele trabalho de furar a cabeça. Furar a cabeça. Hoje, quando um médico, pensa você sendo um médico e você vai precisar tomar a decisão de furar a cabeça de uma pessoa para colocar um sensor. Você vai estar acessando a área mais bem protegida do corpo, que é a única que é envolvida por um crânio. Sim. Tem vários riscos aí envolvidos, que hoje a medicina trata bem, mas ainda existem riscos. Existe risco de infecção, que é o principal risco de você furar ali e acessar. O nosso cérebro ele é protegido, ele é diferente do resto do corpo. Hoje você pode bater, ralar uma parte do corpo, que você pode pegar uma infecção ou alguma coisa, mas o seu sistema nervoso, que é a cabeça e a coluna, ela está toda protegida. Isso é utilizado nas clínicas, nos hospitais? O invasivo? Sim. O invasivo hoje é feito só dentro de hospitais, centros cirúrgicos, para pacientes que ficam na UTI. Geralmente o paciente que está na UTI está sendo monitorado porque é uma condição assim crítica que você precisa monitorizar. Então, por esse motivo, esse sensor invasivo ele é utilizado só em últimos casos. Entendi. Porque se você toma um tombo, cai de bicicleta, mas você não machuca nada, você vai no hospital e fala com dor de cabeça, o médico não vai furar a sua cabeça, porque o risco é muito grande. Sim. Com o nosso sensor, inclusive é uma coisa importante falar, que nós não somos competidores do invasivo, porque ele é utilizado muito lá na frente. Sim. Quando você já tem certeza que você precisa monitorizar a pressão. A gente consegue colocar, como o nosso sensor é simples, e aí eu coloquei até na página do Facebook aí já um link da nossa página do Facebook explicando um pouco como funciona o nosso sensor, eu consigo colocar ele antes, eu consigo colocar ele aqui agora e fazer uma monitorização. Eu não trouxe o sensor, mas os vídeos nas nossas redes sociais explicam como funciona. E ele é muito simples, por quê? Quando o coração bate, ele joga sangue para toda a cabeça, para todo o corpo, o nosso corpo pulsa. Quando você coloca um esfigmomanômetro para medir a pressão no braço, seu braço pulsa, é por isso que o médico consegue saber a pressão. A gente fez a mesma coisa só que na cabeça, e a gente consegue pegar o osso expandindo. Então, quando o coração bate, ele joga uma quantidade de sangue para dentro da cabeça que faz com que o crânio pulse. Certo. Só, Giovanni, só que é muito pequeno, é microscópico, é nanoscópico o quanto o nosso crânio expande. E a gente precisou desenvolver um sensor que tivesse essa capacidade de pegar essa sensibilidade do pulsar da cabeça. E é assim que a gente consegue ver. Que da hora, parabéns. Isso é muito bom mesmo. No mundo de hoje, atualmente falando, isso veio assim para resolver, né? Isso vem para resolver. Para você ter uma ideia, assim, eu acho que a gente vai fazer muito mais diferença para as pessoas que estão aqui na Terra. Sim. Mas uma coisa que chama muita atenção é que já existe toda a tecnologia para levar o homem a Marte. Sim. O único problema para levar um homem a Marte é fazer ele chegar lá saudável. Por quê? Por vários motivos. Dentre eles, a ausência da gravidade, quando o astronauta está no espaço, traz uma série de problemas, porque o corpo do ser humano foi feito para viver aqui na Terra. Sim. Mesma coisa, se você fosse para um planeta maior ou para um planeta menor, onde a gravidade ia mudar, o corpo humano ia sofrer os impactos. Então a NASA nos procurou, a gente tem um projeto com a NASA, onde eles falaram para a gente, olha, o maior problema é conseguir chegar saudável em Marte. E um dos problemas é um problema que a gente chama de fluid shift, que é o fato de você estar lá no espaço e a ausência da gravidade faz a pressão do seu corpo ficar maluca. Então quem tem pressão baixa começa a ficar com pressão alta, quem tem pressão alta começa a ficar... O corpo fica maluco, porque os sensores que a gente tem para regular a pressão ficam perdidos com a ausência da gravidade. Quando eu vejo aquelas cenas em filme, né? Os caras flutuando lá, deve ser uma coisa fora... Imagina para o seu corpo que está acostumado com a gravidade. Né? Porque você não percebe, mas quando você está em pé, a pressão que está lá no seu pé é diferente da pressão que está na cabeça. Sim. Quando você deita, né, por conta do seu corpo estar na horizontal, por isso que quando uma pessoa vai desmaiar, você deita ela, para ajudar a levar oxigênio para todo o corpo. Então é um pouco do problema que acontece quando você está no espaço. E o nosso sensor é um dos postulantes a ajudar, pode ser uma coisa que a gente coloque na roupa dos espaciais para poder levar o astronauta até Marte. Você sabe que eu já estou começando a pensar em colocar, porque nós vamos estudar produtos para o Sativai. Legal. Porque o Sativai tem uma ideia genial, que é simplesmente trabalhar com equipamento de trabalho. Sim. E esse não deixa de ser. Sim. É um equipamento de trabalho, não é? Pode ser considerado. Hoje,
a nossa intenção, Giovanni, é criar um sinal vital. Sim. E para criar um sinal vital, que nem você tem hoje a frequência cardíaca, você tem vários parâmetros que são considerados sinais vitais, ele precisa ser acessível, você precisa acessar ele de qualquer lugar. Sim. Então, o trabalho que a gente tem feito com a nossa tecnologia é simplificar ela ao máximo para ela poder estar em qualquer lugar. Sim. Hoje a nossa solução já tem Anvisa, então ela já está dentro dos hospitais. Eu acho que hoje a gente está em 52 hospitais e clínicas ao redor do Brasil. E a gente já tirou o nosso FDA também, que é a Anvisa, para comercializar nos Estados Unidos. Então a gente já está comercializando lá. Hoje a nossa... Funciona como um sistema. É um sistema. É um sensor, ele tem um aplicativo que você instala no celular ou no tablet. Sim. E aí esse sensor, quando você coloca ele na cabeça, posiciona ele consegue captar essas pulsações. Olha só. Joga para um aplicativo no celular. O aplicativo joga essa informação para a nuvem processa e retorna um relatório para o médico em tempo real. Então, uma dúvida muito comum é que a gente não vende o sensor. A gente faz como se fosse um empréstimo do sensor, um comodato, e a gente presta um serviço mensal para os hospitais e para as clínicas para que eles possam utilizar a tecnologia. Então, se quebrou, se acabou a bateria ou se deu algum problema, a gente repõe, que nem o modem da NET. Sim. Quando dá problema, um técnico vem e tal. Exatamente. Você não precisa... O diâmetro é assim que eu tenho a KS Hoster. Exato. Você não precisa... Eu comprei o serviço dos caras. A hora que dá qualquer probleminha, eu ligo lá. Exatamente. Tá fora do ar o negócio aqui. Exatamente. E de repente tem um cara lá mexendo de lá. Dentro do sistema. Nossa, é a mesma coisa. Que da hora. Dá problema no hospital, a gente não precisa. Não precisa ir lá. O Brasil é muito grande. A gente consegue 95% dos problemas. Que nós queremos no Sativai. Tanto é que nós estudamos as MZR no Brasil. Nós vamos falar sobre Sativai. Legal. Em off, em outro lugar. Maravilha. Sei lá, em outra hora, se você me permitir. Opa, com o maior prazer. Porque é uma coisa mais ou menos... Eu acredito que a gente está nesse momento de desenvolvimento. Sim. E tudo que vier também para agregar, para ajudar a desenvolver... Porque a ideia é ajudar o Brasil, a princípio. Sim. Né? Começando com as pequenas comunidades, certo? Mas almejando o Brasil porque nós temos 3 planos lá dentro. É um projeto maluco, mas tem 3 planos. E o plano A é o mais, assim, que puxa vida. Porque nós temos uma ideia doida de trazer código de barras duplos, ou talvez o QR Code, não sei, alguma tecnologia que possa nos dar e nos garantir através de uma lei que nós chamamos de Lei SAT 21, tá? E nós vamos levar isso para Brasília, para os nossos colegas lá, mas levar pronto, tá? Entendeu? Tudo pronto. O sistema, a forma, o modelo, entendeu? E como a fórmula de operação, desde o escopo, planejamento, ao monitoramento de controle. Então eu fiz gestão ambiental. E depois, na minha pós-graduação, eu fui direto para a gestão de projeto. Legal. Que é para buscar emendas. Sim. E as coisas foram encaixando da maneira que fui pensando. Que legal. Até chegar num ponto final, né? Porque, veja bem, quem é o país dos carnavais? Brasil. Quem é o maior país em festa? Brasil. Quem é o país do futebol? Brasil. Cara... Rock in Rio que vai acontecer, os caras vão cobrar lá, eu vi uma matéria de 620 o ingresso. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar 1% em cima do valor e encaixar ali. Ou seja, nós vamos captar o recurso, armazenar via banco e só sai de lá patrimônio. Não vamos trabalhar com moeda. É uma coisa doida. Tá. Esse é o sistema. Legal. Você entendeu? Sim. E aí a gente faz o quê? Compra e instala onde precisa. Que legal. Isso vai ajudar, vai quebrar diversos paradigmas, claro, mas vai ajudar na desigualdade social aí para muitos e muitos e muitos. Você pega um cara que tem uma escolinha de futebol, a gente dá toda a estrutura. Isso, tudo isso aqui. Sim. Então a gente vai nas empresas, fazer as parcerias, mas ela vai ter que personalizar. A partir do momento que ela personalizar, a gente consegue monitorar. Sim. E esse produto não pode estar na minha casa e na tua, tem que estar servindo aquela comunidade. Sim. E não é produto de venda também. Legal. E a gente vai fazer isso que você faz. Um sistema que a gente consegue atender a demanda e manter ele funcionando. Porque não adianta você colocar um produto lá qualquer e não funcionar. É verdade. E para que serve? Para resíduos? Né? O Sativai é isso. Show, arte, trabalho, vida, muita integridade. O plano B é o instituto. Surgiu essa oportunidade porque nós não conseguimos um CNPJ que encaixasse nisso.
no Brasil. Entendi. E o Brasil é o país da diversidade, né? Se tem algum lugar que faz sentido ter uma proposta dessa, é aqui. Porque assim, a gente não é que está fugindo das realidades, mas nós somos o quê? Eu estudei, sabe o quê? Que me impulsiona, que me faz crescer cada dia, que estou apaixonado pela ideia, é as escassez das coisas, a necessidade. Quando eu fui fazer gestão ambiental, eu falei, caramba, eu fui fazer um trabalho que começou aqui em Minas, ali nas nascentes, perto da sua terra ali. Sim. E fui parar lá em Paulo Afonso. Parece que eu fui de canoa, estudando as margens do Rio São Francisco. E daqui, lendo, estudando, vendo, pesquisando, internet, etc. Que riqueza o Brasil tem. É verdade, é muito grande. O Brasil é rico demais. Então você pega, por exemplo, aí, a riqueza que nós vamos ter. Nós descobrimos uma lacuna precisa na cultura. É a cultura que vai financiar o projeto. Que legal. Ele vai trazer um benefício enorme para os governos. A gente vai pegar isso e dar para o Estado. Pode dizer que sim. Só que dentro disso existe toda uma infraestrutura de gestão. Porque a diferença está na gestão. Entendeu? Entendi. Porque há pouco tempo eu fui lá na minha cidade e os caras têm uma cooperativa maravilhosa lá com biscoito. Só que anteriormente os caras não tinham rota, não tinha nada. De repente o Sebrae foi, ajudou o pessoal, falou, olha, é assim que faz e tal. Todo mundo começou a trabalhar bem. Só que teve um dos caras lá, que é o mais velho, assim, num bom sentido, um cara que não aceitou muito o avanço. Isso não funciona, blá, blá. O famoso pessimista. Sim. E o que acontece? Chegando agora recentemente, ele está lá sozinho com a padaria. Eu falei, puxa vida, tio. Não, sabe aquele negócio de cooperativa? Não vira nada. Não vira nada. Engraçado. Passando 2 quarteirão para frente, eu vi que a padaria do outro não era mais uma padaria, era um galpão. E caminhões ali carregando e trabalhando 3 turnos. Mas peraí, o mesmo produto. Onde está o erro? Na gestão. Porque a massa é a mesma, o trigo é o mesmo, a maneira de fazer, a fórmula é a mesma. O que muda, cara, hein, Rodrigo? Gente. Pessoas. Você entendeu? Com certeza. É isso que faz. Então eu comecei a estudar a escassez das coisas. Falei, tem que ter alguma coisa que combate. Fila. Incomoda. Fila é uma coisa que incomoda. Eu preciso fazer alguma coisa que diminui fila. E nada melhor que um bom atendimento. Bom atendimento tem que ter ferramenta. Sim. O médico não vai lá te atender se ele sabe que lá ele não consegue te atender porque não tem ferramentas. Tudo depende do Estado, tudo depende do seu quê, depende das licitações, depende da... Então a gente está trazendo um projeto que ele mesmo vai colocar lá. Só que não é, por exemplo, daquela entidade filantrópica. Sempre é do Sativai. O Sativai coloca lá serviço. Mas ele não te dá, ele não te empresta, ele está colocando lá. Sim. Entendeu? Mas é uma coisa que vai ajudar muito a sociedade brasileira. Entendeu? Legal. Por isso que nasceu lá as coisas simples e a maneira de fazer. Eu estou com 50 slides na apresentação. Aí os caras falam assim, poxa, me fala isso aí dentro do elevador. Eu falei, não existe, filho. Eu prefiro que cabe energia. Ele fica na escuridão, aí eu consigo te falar. Eu prefiro ficar no escuro, sabe? No binóculo, assim. Sim. Aí você me ouve. Esse negócio de fazer como os caras fazem lá, nas grandes empresas, nós não estamos vendendo um produto. Nosso protótipo é uma ideia. Sim. O que eu acho que quando eles pedem para falar rápido, o que eles querem é uma capacidade de fazer síntese, porque nem sempre quem pode te ouvir, quem pode te dar o recurso, tem o tempo que você precisa para explicar. Então você precisa pescar em poucas palavras o interesse dele para depois. Ninguém vai colocar o dinheiro no seu projeto te ouvindo 30 segundos. Mas os primeiros 30 segundos precisam ser importantes para você ganhar mais 2 minutos. Você fala 2 minutos, você ganha mais 5. Então você precisa ter esses discursos e eu acho que dependendo de onde você vai precisar ter essa verba, isso faz diferença. Sim, sim. Mas houve essa necessidade agora de pegar o plano e trazer o plano B. O Instituto vai captar um recurso para a infraestrutura do projeto. Aí começa as pessoas virem. Legal. Porque eu me deparei outro dia ali na borracharia, um menino caiu de bicicleta. Moleque, rapaz, assim, 8 anos de idade, ele contou 3 piadas assim, num ato. Eu falei, caramba, meu, o cara tava com o joelho todo machucado, a bicicleta quebrada, e ele veio rindo. Eu falei, não, eu preciso levar ele para programas. Eita forrozão,
Pra trazer o moleque, velho. Vou revelar esse talento aí. Sabe o que ele disse? Tem o que me faz feliz? Cada um é feliz com a coisa, né? Eu simplesmente murchei e fui embora. Falei, não tem o que te faz feliz. Você entendeu? Dessa vez não vai dar. Tudo bem, não sei se ele perdeu a oportunidade ou não. De repente sim, de repente não, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra turma aqui. Tá bom, vamos mandar um abraço. Quero mandar um abraço legal pro pessoal de Antônio Gonçalves da Bahia. Agradecer também o pessoal da FEMAI. Nós estamos apoiando a FEMAI, que é um dos projetos lá do interior da Bahia, na cidade de Senhor do Bonfim, né? Apoio da Rádio Web de 360 graus. Quero mandar um abraço também para Francisca Monteiro, Miss Piauí do Brasil. Está aqui também acompanhando a gente. Obrigado, lindinha. Joabes também está aqui com a gente. Amélia e Ricardo também está com a gente. Nosso muito obrigado a todos vocês que acompanham. A cantora Sara Surfer, ali de Sorocaba, grande sertaneja. Um abraço para vocês aí. Olha só, grande artista. Reginaldo Messias. Ei, faz tempo, hein, Reginaldo? Obrigado. Né? André Roberto Mendes. Muito obrigado a vocês que estão participando. Depois o pessoal vai deixando os comentários. E é muito legal isso. E é bom demais. A Sara está falando aqui, ó. Manda um abraço para nossa cidade de Sorocaba. Rapaz, eu ainda não conheço Sorocaba. Não? Não, nunca fui em Sorocaba. Eu fui em Piracicaba, que parece o mesmo nome, né? Parece que é do lado, mas não é, né? Não é. Muito legal. Deixa eu me ver aqui, se alguém está aqui no YouTube. Pararapapá. Pessoas que estão aqui no YouTube assistindo. Nós temos pessoas também assistindo a gente no YouTube. Bacana. Um abraço para vocês. Pode deixar os comentários, pode fazer pergunta para o Rodrigo, viu, gente? Nosso professor, idealista, futurista. Deixa eu mandar um abraço também para Maria Gracinha, sabe aonde? Lá em Recife, Pernambuco. Olha só. Opa, que beleza. Esse é o benefício da internet, né? É, muito legal esse momento que nos propicia essas grandes alegrias, né? Isso é bom demais, genial. Amigão, além dessa questão de pensar no futuro, de estudar esses métodos voltados ao cérebro humano, o que mais você gosta de fazer nas suas horas de folga, assim, quando você, puxa vida, agora relaxei, o que eu vou fazer? Olha, eu sou de uma geração, né? Eu nasci em 86, então eu fui criado na... Hoje a minha principal diversão é meu filho, né? Eduardo, 2 anos. Beijo pro Edu, beijo pra Camila. Camila é sua esposa. Camila é minha esposa. Parabéns, Camila. Um bom menino. É. Aliás, 2 meninos. Isso aí. O Edu é uma cópia bem melhorada minha. Vai fazer 2 anos agora, dia 17, no domingo, na Páscoa. Edu, ele é mestre dos mestres, viu, filho? Eita, nós. E minha principal diversão agora, que ele tá começando a falar, é com ele. Mas... Já andou de bicicleta Já, cadeirinha? Comprei a cadeirinha. Cara, é o melhor momento, velho, aproveita. Olha o tamanho do meu, que passou por mim. Mas é um momento assim que você ia andando de bicicleta e ele querendo saber das coisas. Ele vai apontando. Vai apontando. Ele tá naquela fase de falar, eu mostro a lua, ele fala lua. Tá querendo soltar as primeiras palavras. Que da hora. Então ele é a minha maior diversão, mas agora com a pandemia, futebol parou, eu jogava uma bolinha assim de vez em quando. Agora tô jogando, tá passando a moda, né, mas ainda é beach tênis, comecei a jogar, sabe, aquele tipo tênis só que é de areia com a raquetinha assim. Mas jogo videogame também, então era o que eu tava falando, vim de uma geração assim nova, fui criado, quando eu era pequeno você perguntou qual o brinquedo que eu mais gostava, eu pensei em brinquedos assim mais mecânicos, mas videogame eu acho que foi sempre a minha grande paixão assim, de diversão em casa, além de sair na rua pra brincar e chutar bola com os moleques na rua. Mas videogame é uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando também. Que da hora. Muito bom. Horas de folga, então, família. Hora de folga, família, ou às vezes a gente vai... Bicicleta agora nos últimos tempos tem andado pouco, faço natação com o Edu, então aos sábados a gente sai pra... Eu já tô levando ele pra natação para ele poder brincar na água, ter contato.
E depois que você vira pai, seu mundo muda um pouco, né? Para não falar muito, né? A rotina toda é em prol da... Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Referência, você tem alguma referência na tua área, assim, que você, puxa vida, me inspirei nisso aqui, isso foi legal? Olha... Alguns nomes, assim. Para mim, a minha maior referência sempre vai ser o professor Sérgio Mascarenhas. Mas a professora Ivone... Primeiro ano Mascarenhas também. Aliás, mandou um abraço para ela. Um beijo, dona Ivone. Nossa, uma boa pessoa. Ela hoje, né, é a maior referência de ser humano que eu tenho, assim, porque ela é uma cientista maravilhosa, ela é uma mulher maravilhosa, então, assim, sou suspeito para poder falar, a considero como minha avó, mas ela é a pessoa que me... motiva oportunidade, né? Eu não contei isso, mas eu vim para São Carlos e morei 3 anos na casa deles, na casa com o professor Ivone. E era minha parceira, assim, de assistir futebol na TV, ela me esperava para poder assistir os jogos comigo. Ela comendo uma pipoca. Comendo uma pipoquinha. Fala em futebol, que time que você torce? Eu sou um mineiro meio fajuto, porque... Vem coisa aí. Eu sou de Minas... Segura. Eu sou do Sudeste e lá a TV lá regional passava muito a Globo do Rio. Então a minha infância foi ver futebol no Rio, assistir Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, e nunca passava jogo do Atlético. José Carlos Araújo, né? É isso aí. Voltei! E tinha amigos na rua que eram vascaínos e acabei assim me apaixonando pela torcida, pela história do clube, um clube que... E você é vascaíno? Sou vascaíno de coração. E você? Eu sou tricolor baiano, cara. Eita, que beleza. Bahia. É Bahia. Muito bom. Aliás, amanhã tem jogo, né? Nós estamos na segunda, vamos encontrar. Infelizmente estamos passando por esse problema aí. Mas coisa é rápida. É um problema, não. No nosso caso já tá um caso de amor ali que já tá durando mais de 10 anos. Essa questão da paixão de torcer faz a gente sofrer, mas com o tempo a gente acaba acostumando. Deixa o coração mais forte, né, Giovanni? Ver o time ir mal, aí política no clube. Quando você ganha uma partida que você nem espera, eu falei, nossa, ganhou mesmo? Fez esse gol, né? Caramba, meu! Gabriel Peck pegou uma bola no meio do campo, acertou na gaveta contra o Flamengo, fez um maior golaço. Que nem o Palmeiras onde ganhou de 8, cara. Brincadeira. Tá difícil, né? É difícil. Os caras estão voando, meu. Mas isso é o que acontece quando você tem um bom planejamento, né? Uma boa gestão, né? É o que nós estávamos falando há pouca hora. Manda um abraço pro meu compadre Moab, lá em Feira Santana, na Bahia. Janivete. É que não dá pra ver a carinha. Janivete. Obrigado, valeu. Joabes Lima, muito bom. Um abraço pra você. Tudo de bom. Eu tenho, lá na Bahia também tem, dos anos 80 até 90, os times dos rios sempre foram mais vistos do que os times aqui de São Paulo. Sim. Pelo menos na minha região. Por isso que você encontra muito flamenguista, vascaínos, até botafoguenses. Corinthians também. Corinthians. Se você entrar no site, a Globo, um certo tempo atrás, ela fez uma pesquisa junto com o Facebook, onde você colocava seu time do coração. E ela fez um mapa do Brasil. Depois, quem quiser entrar no site da Globo e pesquisar torcidômetro ou mapa da torcida no Brasil, mostra. Brasil é praticamente primeiro lugar, assim, tirando BH, que é basicamente Cruzeiro e Atlético, tirando Salvador, ou tirando o Sul ali também, que é muito Inter e Grêmio, o resto é tudo Corinthians, Flamengo, São Paulo. O Vasco não está em primeiro em nenhum lugar, como muitos times não estão, mas no Nordeste, ele é o segundo lugar em todas as cidades. Então, assim, é um clube que tem muito apelo do povo. Teve uma época aí que predominava Roberto Dinamite e Zico. Certo? Esses dois caras. Flamengo e Vasco. Né? Aí você tinha um Sócrates aqui no Corinthians. Sim. Um Casagrande. Depois um outro que fez alguma... Aí você não começa a se perder na história. E teve um gap até começar com o Romário ali de novo. Exatamente, porque nós somos da nossa geração lá atrás, já de Romário e Bebeto. Sim. Eu creio eu. 94. Só que os nossos antecessores já é Zico, já é esses mais antigos, né? E eu lembro que tinha antigamente uns cartões
enorme, tipo essa daqui que sai atrás de você. Sim. Os cartões gigantes de time. Sim. Que meu tio tinha na parede lá. Então ele tinha time do Grêmio, tinha time de todo. Ele era fanático, assim, de fazer coleção. E não era aquelas figurinhas pequenininhas de hoje. Sim. Era uma coisa tipo cartão mesmo. Tipo cartão telefone. Papelão. e eu achava magnífico aquilo. Mas é mesmo. Tinha um time da Ponte Preta. Sim. Né? O Zenon tava lá, sabe? Ponte Preta é maior do que Guarani ou não? Para aquela época, sim. Sim, pra hoje também, né? Hoje eu não sei te dizer. Mas... Um abraço pro Vinícius aí, trabalha comigo, torce pro Guarani, fanático do Guarani. Mas é uma rivalidade grande lá em Campinas, né? Quando o bicho pega lá. É um problema. Tem um streamer que... Hoje a comunidade, como eu falei para você, a comunidade de jogos eletrônicos tá muito forte. Inclusive está mais forte do que a parte de música, de cinema. Rende financeiramente mais rentável do que todas as outras. E existe hoje, que nem tem o YouTube, tem plataformas que são específicas para fazer transmissão de jogos. Não sei se você conhece a Twitch. Não, ainda não. Twitch é um YouTube para jogos, para comunidades. Eu tenho ele aqui, o aplicativo, mas eu não tenho tempo de... Você pode entrar eu não sei manusear. Tem parte de culinária, é muito para fazer stream, que nem você está fazendo. Você está fazendo conteúdo ao vivo. Sim. A Twitch é para isso. Diferente hoje o YouTube, ele usa... tem parte ao vivo, mas o forte dele é você ter a parte ali dos vídeos salvos, né? Que você pode ter videoclipe, etc. Mas a Twitch ela foi feita para fazer transmissão ao vivo. E é muito forte a comunidade. Tem um streamer que eu gosto bastante, que é o Gaulês. E pra você ter ideia, hoje de manhã, 6 horas da manhã, tinha 120 mil pessoas assistindo ele. 120 mil pessoas. Que da hora. Até 9 horas da manhã tinha 160 mil pessoas. Você consegue imaginar? Nenhuma Globo hoje, dependendo do horário, pega isso no Brasil inteiro. É verdade, porque nós, por exemplo, aqui, qualquer pessoa agora em tempo real pode ver a gente. Sim. Né? E como ele faz transmissão de esportes eletrônicos, e essa comunidade hoje gosta muito disso, é muita gente assistindo o mesmo conteúdo. E eu falei disso porque toda vez o pessoal manda mensagem no chat e fala que a cidade A é maior do que a cidade B, e aí depois tem o outro que fala, não, a cidade B é maior do que a cidade A, e fica essa rivalidade aí entre o pessoal da comunidade. Nossa, aqui isso é muito bom mesmo. Bom demais. Música, gosta de música? Gosto de música, gosto de um forrozinho, gosto de dançar forró. Eu não era de dançar, então você não. Vai começar a ouvir a Rádio Web de Angra. Não, já escuto. Porque ela é forró das 18h30 até as 5 da manhã. Olha só forró. Que maravilha. Eu E eu não sei dançar. Acredita nisso? Você não sabe dançar? Eu danço com a minha esposa, né? Aliás, não, mas você nunca fez aula de dança? Não. Alô, Célio Irmer. Veio aqui 2 professores de dança já. E eu prometi que um dia eu vou fazer. Já chamou o Célio para vir aqui? Célio não. Célio Irmer. Pode chamar. Professor de dança aqui de São Carlos. Teve aqui a Aline Boni. Sim. E teve o Zé. Qual Zé Maria. Zé Maria. Que é parceiro da Aline, um de cada vez. Sim. Aqui é enorme, né? Toda uma estrutura, é isso aí. Mas, cara, é engraçado falar isso, porque quando tinha show, eu sempre gostei de ouvir forró, assim. Não é a minha estilo você predileto. Forrozeiro, que legal. É a música, é o estilo que eu mais gosto de dançar. Mas, na época que tinha, lá em Murié, principalmente, tinha exposição. E aí tinha show do Zezé de Camargo, não sei o que lá, e tinha aviões do forró. Eu nunca ia, ou no dia que eu ia, quando começava a tocar, eu sumia, porque eu não sabia dançar. Sumia do lugar. Fala nisso, ó, Jamima Santos, forrozeira de plantão lá em Pernambuco. Acabou de entrar ali, ó. Olha que maravilha. Defensora gonzaguiana. Isso aí. Ela sim, ela é defensora do forró. Sim, continue. E aí quando foi em 2007, 2008... nas férias da faculdade, eu entrei num grupo de férias e comecei a fazer aula de dança de salão. Aprendi forró. Eu ainda pretendo. Cara, vai mudar a sua vida. Devo aprender, porque é uma terapia imensa. Eu fiz teatro, me apaixonei pelo teatro. A questão é que não decoro nada, aí a professora, você não serve. Mas o forró, assim como as outras danças de salão também, é muito gostoso, porque uma vez que você aprende a base, você sabe que é sempre o toque ali das abumbas, você sabe, tum-tum.
Dum, dum. Então você sabe onde colocar o pé. E eu acho legal, eles dançam batendo aquilo, ele segura aqui, tac, tac, tic, 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 e ele vai. Eu fui outro dia num espetáculo, você foi lá em Capelinha, na minha cidade de Capela, tem um distrito onde minha mãe mora. Sim. E eu vi um sanfoneiro lá e tal, tinha lá um cara com um teclado, na bomba, um triângulo, só que usar bombeiro fez a diferença. Ele falou, não, tem que dançar até todo mundo, e o cara foi lá empurrando todo mundo, de repente todo mundo entrou na roda, todo mundo começou a dançar. É ele que faz o povo mexer. O gingado da coisa, né? Com certeza. E é em cima dele que a música, que a dança vai. Você pode olhar que todas seja ela rápida ou devagar, você conta os passos, tum-dum, tum-dum. E é muito gostoso. O samba de gafieira é mais ou menos a mesma coisa. Sim. Todos eles têm se você aprender as bases, os floreios é a parte mais gostosa, mas o que manda ali na música, você entrar e sair de um passo. Então, assim, fiz aulas lá, quando eu vim aqui para São Carlos, fiz aulas com o Célio também. Cara, então você é dançarino gostoso. Hoje? Cara, festa de final de ano da empresa, eu fui o que mais dancei. Meu. Olha só! Foi o que mais dancei, eu gosto muito. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto, mas quando eu comecei a fazer, eu acho que traz toda a leveza, né, que eu percebo você tendo no papo, assim, que no dia a dia a gente tá trabalhando, tem estresse do dia a dia, etc. Verdade, e quando você dança, cara, você esquece de tudo e curte. Então eu recomendo, assim, é a melhor terapia do mundo. Eu conheço uma pessoa que ela tem um problema sério de saúde e ela vai naquele forró do velho que ela fala. Falei, filho, se eu não for lá, eu vou morrer cedo. Pode ter eu vou certeza. lá e fico curada. E pronto. É bom, é cardio, respiração, pressão arterial, deve fazer bem pra tudo. Sim. Com certeza. É um negócio muito legal. E você faz amizade, né? Apesar que eu conquistei uma madame e me casei com ela dançando. Aí, ó. E a música ainda é uma coisa linda. Então leva ela pra fazer aula também, né? Caia, caia, caia por cima de mim. Aí, ó. Caia, caia. Flávio José. Bom demais. Forrozinho pé de serra, cara. Não, é assim. O forró ele tem um romantismo em cima, né? Sim. A questão da cangaia. Ô Maria, pega o jegue, bote a cangaia ligeiro. Vamos logo, caçoar aí, vamos pra Juazeiro. E as letras são lindas, né? São demais. Os poetas adoram. Sim. Né? Sabe aquela ousadia que o cara do campo tem, que nós da cidade não tem, que é de pegar água fria na bacia e tomar banho lá no meio do mato. Ninguém sabe o que é isso. Ele te transporta pro local, né? Você pode, por exemplo, o samba. Samba tem essa questão assim da alegria, mas ele tem um tom de tristeza ali dentro. O sertanejo, esse sertanejo universitário, tem muito essa questão de sofrência. Por exemplo, tem algumas músicas que os caras retratam cenas. Sim. De triste até. Por exemplo, nós temos aí Milionários e Ricos. Eram dois amigos inseparáveis. Cara, quando eu ouço aquela música, eu falei, caramba, que negócio triste. Sabe? Eu gosto dos caras, toca que é de manhã, eu sou fã porque eu via eles pra tirar leite. Mas tem muitas músicas que relatam cena de tristeza. Sim. E faz parte porque a gente tenta levar a vida com leveza, de felicidade, mas você tem momentos tristes, né? Sim. Mas é assim, eu sou uma pessoa, eu já fui criticado por isso. Eu, por exemplo, não compartilho cenas de perda de alguém, negócio assim. Eu não faço isso, porque eu acho que eu estou levando algo que impacta. Você tá lá do outro lado do mundo, e aí eu pego uma notícia triste e trago para dentro da minha casa. E para onde vai? Pra cabeça. Pra Nel e Nil. Nel e Nil. E eles ficam bravos. Com certeza. Falou, não tem espaço pra isso aqui, rapaz. E o nosso cérebro é uma coisa muito maluca, né? É uma mistura de impulsos elétricos e também transmissões químicas para todos os lados. É verdade. Então, assim, quando você vê alguma coisa triste ou vê alguma coisa forte, você pode achar que passou, acabou. Não, mas aquilo ali, o seu corpo jogou uma série de hormônios ali que vão dar outros efeitos. Você conhece o Pedro Calabres? Não. Cara, o cara é gênio para cérebro, né? Eu vou te mandar algumas coisas dele. Eu fiz um treinamento de negócio de cérebro. Ele é um gênio do cérebro. Sim. Ele fala coisas assim que sabe? Ele dá aula também, ele é um professor. Legal. Conheci na internet. Sim.
Mas mais na área de psicologia, sim, assim? Tá. É tudo sobre cérebro humano. Tá. Ele é daqueles. Uma pessoa também que eu gosto é Cidinha D'Agostino. Já ouviu falar? Já. Ela tem um livro, deixa eu ver se eu lembro do título, porque eu não consegui o livro. Tá. Mas eu peguei algumas palestras dela. Ser ou não ser, não vou lembrar agora do título do livro. Tá. Que eu tentei. Eis a questão não deve ser, né? Pode ser, acho que é isso. Tá. Você tem esse livro? Não. É porque ser ou não ser eis a questão é uma frase famosa. Mas ela tem um livro assim. Ela deve ter feito uma jogada, coisa, né? E eu peguei algumas coisas assim dela, cara. Essa coisa de verbalizar a mente, por isso que eu questionei isso, veio dela. E eu fiz isso e funcionou. Por exemplo. Tipo o segredo. Você vai escolher alguma palavra ou frase para você colocar na tua mente, só que você tem que repetir aquilo. Sim, é o segredo. Ficou famoso com o livro do segredo, que virou um filme. Exatamente. Você sempre pensar nas coisas positivas, focar naquilo. Isso. Só que aí eu escolhi uma frase simples. Eu sou um cara legal. Você entendeu? Acho que representa bem. Eu comecei a falar honesto. pra mim. Eu comecei a gostar de mim. Porque tem pessoas que não gostam nem dela mesma. Tem pessoas que nem sabem o que nunca se analisaram, né? Por que nasci? Por que eu tô aqui? Aí começa a reclamar da laranja porque é azeda. Sim. Poxa, mas ele faz um suco. Não, tem que ser doce. E começa a reclamar de tudo. A forma da pessoa pensar é sempre numa forma de criticar ela mesma, de sabotar ela, né? Aí vem um tal de Giovanni Carneiro, um tal de escritor lá, que tem um livro, que tem até livro aqui, ó, isso aqui, ó. Cadê ele? Sim. Não sei, você conhece esse livro aqui? Cadê ele? Não, onde ele está? Bararababam. Aí. É esse. Legal. Esse livro, cara, ele é assim. Frases que vêm, palavras que adormecem a minha mente e que de repente encaixam. Legal. Tudo bem, foram 10 anos para fazer, construir a obra. Nada é feito, nada é feito do dia pra noite. É bem legal. Passou uma pessoa outro dia reclamando de alguma coisa, porque reclamar é andar de ré para trás, né? Sim. Aí eu cheguei pro Samuel e falei assim, ô Samuca, quem reclama não proclama aquilo que ama. Eu falei, opa, vai pro livro. Sabe? São coisas que vêm com o passar da carruagem. Sim. Outra descoberta nessa minha vida, eu era garoto. E eu fui lá na... Sabe, quem é de Piraí sabe, quem é de Campo Alegre sabe. A Serra do Engano chama Engano porque ela tem esse desenho de violão. Então você vai para qualquer ângulo, ela tem esse formato de violão. É como se tivesse um violão cortado ao meio. Sim. Você vai rodando ela, você vê o tal do violão. Que legal. Aí, apelidaram de Serra do Engano, porque te engana mesmo. Dentro dos vales dela lá, tem mata de jabuticaba. Chega setembro, jabuti para todo mundo. Então, todo moleque da área vai com seus baldes lá buscar jabuti. Ali deveria ser uma unidade de conservação, mas na verdade é um local que ninguém sabe quem é o dono daquilo. Tá. Mas não tem ainda alguma coisa registrada assim. Se eu fosse para lá, eu ia mexer com isso. Aliás, fiz o curso pensando na Serra do Engano. Se eu for para lá qualquer dia desse, eu quero relatar, fazer alguma coisa sobre isso. Tudo bem. Eu me lembro de um garoto, eu peguei 2 mudas de jabuti. Tá. Aí veio um cavaleiro, que eu não lembro quem, um senhor que estava a cavalo, pocotó, 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 pocotó. Perguntou, o que é que você tem? Eu falei, tem um jabuti. Quer um pouco? Eu dei jabuti para ele. Fui até generoso, viu? E essas plantinhas, é o que? Eu falei, dá jabuti. O que você vai fazer com isso? Eu falei, vou plantar. Rapaz, isso aí dá depois de 25 anos. Eu entristeci e joguei as 2 plantinhas fora. Jura? E não plantei. Quantos anos você tinha? 10 anos. Hoje eu estou com 44. Hoje eu teria jabuti na minha roça. Eu fiquei triste hoje de saber que aquele infeliz da Costa Oca, custe-pio, como diz lá na minha terra, fez eu acabar com o meu sonho. Isso não faça para ninguém, não tire o sonho das pessoas, pelo contrário, ajude a se realizar. E tem uma frase, né? E ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Se ele não tivesse te falado isso, você não sabia que ia ser impossível você comer naquele momento, mas ia estar comendo hoje. Ia estar comendo hoje. Por isso que eu acredito muito no futuro, que a gente tem que plantar agora para os nossos filhos e netos colher eles amanhã. Aliás, toda essa nossa evolução aqui que estamos utilizando foi os caras que pensou dos anos 70. Sim.
Não sei se eu estou exagerado. Não, né? Não, Isso aqui... talvez até um pouco antes. Não é verdade? É verdade. Onde já se fala que amanhã ou depois pode ter um computador que vai ler a mente do camarada. Rapaz. É negócio bobo? Então, fazendo um link com isso, a meta que a gente tem hoje na Brain for Care é conseguir impactar 1 bilhão de pessoas em 10 anos. E vai. Só que se a gente for olhar tudo como começou com uma pessoa, que foi o professor Sérgio. Sim. Depois passou para 2, foi para 3, 4, 5. Hoje a gente está com 52 pessoas na empresa e já chegamos a 52 hospitais e clínicas. Sim. A média de monitorizações hoje, ela está crescendo. Mas para chegar a 1 bilhão de pessoas, ela vai precisar crescer muito. Se eu olhar só para a curva de hoje, como ela está subindo, e eu não ter um olhar mais para frente, não acreditar muito naquilo, não trabalhar muito para aquilo, nunca chega. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir impactar. Sim. E se depender de nós, estamos aqui, vai. É isso aí. Vamos divulgar. Entendeu? Com certeza. Porque hoje mesmo, assim, pensando no amanhã, eu tenho essa lição desse cavaleiro. O que aconteceu comigo? Eu falei, eu não posso deixar isso acontecer para uma criança. Eu gostei daquela frase que você falou, onde o professor Sérgio, sim, que gostaria que o aluno dele fosse melhor do que ele. Cara, isso é genial. Tem que ser, senão você não escalona, você não exponencia as coisas. Olha, que tipo de valor tem um cara saber de tudo e não passar para nada? Agora eu vou te falar uma coisa bacana aqui. Nós nasceu para 3 verbos. Tá. O primeiro é aprender. Certo? Certo. Esse negócio de aprender é genial. Eu aprendo, tu aprende, nós vamos aprendendo, sabe? E o segundo verbo é ganhar. Ganhar. É ganhar. Sabe por quê? Porque tudo que você aprende é porque você vai ganhar. Tá. Você aprendeu, você ganhou. Ganhou leveza, ganhou pureza, ganhou sabedoria, ganhou status. Tá. Condição natural. Até a pessoa amada. Tá. Você está ganhando. Tá certo. A terceira, que poucos fazem. Que está dividido em 2. Que você pode usar o verbo compartilhar e o verbo dividir com os outros o quê? Aquilo que você aprendeu, que você ganhou. Poucos fazem. A gente aprende, ganha, mas não divide com os outros. É verdade. Aí entra o tal do ego. Para que serve eu escrever um livro para mim? O Sativai para mim. Caramba! Tua empresa, só para você. Tem sentido isso? Nenhum. Como não tinha também pro professor Sérgio, quando ele pensou na ideia. Exatamente, cara. O legado ele deixou aí. E bons exemplos continuam. E vocês do núcleo, do movimento, do trabalho, da empresa, vai levando essa referência e vai criando um corpo, né, com um objetivo que é de alegria para muitos. Sim. E isso colabora para um desenvolvimento sustentável, para um mundo que a gente tanto almeja de melhorias. Porque hoje a violência, a desgraça está aí por conta de falta de pessoas do bem, que não querem aprender. Existe uma demagogia muito grande, Rodrigo, entre pessoas. Eu aprendi isso. Tem gente que quando te observa, fala, o Rodrigo, não sei, sabe por quê? Eu estou achando que ele quer aparecer. Não é inveja pura. Sim. Existe uma parede, ele não quer que você chegue. Outra hora, quando você quer ensinar, ele te ignora. É vice-versa. Então deixa eu contar uma história para você. Conte-nos. Meu pai faleceu em 2017, começo do ano. E no ano que eu casei em maio e ele faleceu em janeiro, dia de Reis. E meu pai, ele se formou em Direito, trabalhou no Rio, ficou muito tempo advogando lá no Rio, só que ele também fez especialização, fez economia, fez tudo que você imaginar. Sim. E meu avô deixou para ele, meu avô tinha uma fazenda que ele criava boi. Quando meu avô faleceu, meu pai conheceu um japonês que criava peixe ornamental. Sim. E ele, isso em 1980 e poucos, 86, alguma coisa assim. E ele aprendeu com esse japonês como criar os peixes. Chegou na fazenda do meu avô, esburacou a fazenda inteira, criando poço de peixe
para criar peixe. Todo mundo lá na região falou, meu pai chamava Paulo. O Paulo é doido. Tirou um negócio que dava dinheiro, que era pecuário, não sei o que lá Sim. e tal, para criar peixe, onde já se viu, não sei o que lá. Tem até no Globo Rural, depois vou te mandar o link dele para você poder ver. Paulo Braz, Fazenda de Piscicultura, Fazenda da Vargem e Piscicultura. Todo mundo vai querer impactar falando da maluquice, né? Falando coisas assim. A maioria. E aí depende muito desse... Aí, e ele, nessa época, ele começou a escrever, hoje fala muito de economia sustentável, mas ele começou a escrever um livro em 86, chama O País do Sol. E ele criou um sistema que chama Cipali. Cipali, é um acrônimo que ele criou. É um pouquinho de Giovanni Carneiro. Tem muito. Mas o acrônimo dele era um sistema de integração de produtores, produção de água, lazer, energia e esportes. Você sabe ele misturava tudo em uma coisa só. Você sabe que eu tenho um pouco disso, cara, desse sonho, porque eu quero isso. Vou te dar o livro dele de presente. Eu quero isso, porque, cara, eu vim da escassez da chuva. Eu vim do Agreste. Sim. Eu passei 2 anos, 4 meses e 3 dias sem chuva. Eu sei o que é isso. Tem um livro azul, eu vou te passar um, tá ali atrás. Aqui não tá mais. Que tem um momento lá de um texto chamado Copo d'Água. Que foi um dia que só tinha um copo d'água para eu dividir até com a minha mãe. Sim. E quando eu vejo hoje desperdício de água, principalmente água, que é a bola da vez, porque o petróleo está indo embora, por isso que está essa desavença toda nos preços, é simplesmente porque está acabando. E as pessoas não sabem disso. Acha que é por conta dos governos, que não sei o quê. Eles não têm o que fazer. Não tem mais nada o que fazer, porque está acabando. Sim. E aí, o que acontece? Tudo foi movido a esse negócio de petróleo. Agora a gente tem que reinventar o futuro. Sim, continue. Desculpa. Não, imagina. E aí, quando ele começou ele escreveu esse livro que hoje fala muito de economia sustentável, já falava uns 10, 15 anos atrás, hoje fala de economia circular, e etc. E esse livro dele era falar sobre isso. E ele sempre foi tido como maluco porque ele tinha essas ideias, né? Ele tentava contar para as pessoas, só que ninguém entendia o que ele falava. Eu hoje também, assim. Então, é muito parecido. Eu vou ter jogando flecha. Pá! E aí, quando ele criou essa fazenda de piscicultura, o pessoal começou a chamar ele de doido e ele começou a vender. Começou a vender. Você pode pegar qualquer loja de piscicultura que tem em São Paulo. Eu fui para São Paulo, entrei na loja de piscicultura, perguntei pro cara, falei, escuta, isso em 2000. Falei, onde você compra esses peixes? Falei, você não conhece não, numa cidade lá de Minas, que chama Muriaé. Tá vendo? Eu falei, qual fazenda? A Fazenda da Vargem. Eu falei, comprava do meu pai. Tem um cara aqui pro lado do Varjão que trabalha com isso. Então, aí ele começou a ensinar. Ele começou a ensinar, Giovanni. No Brasil não fazia, ele foi o pioneiro. E ele começou a ensinar para as redondezas. Por quê? Ele não queria ganhar dinheiro ensinando, ele queria ensinar para... E hoje as comunidades lá, a região é polo de piscicultura, porque ele começou... Isso é maravilhoso, cara. Cara, ele compartilhou um conhecimento dele e foi isso que você falou. É o que eu tento fazer. Compartilhou, hoje a população lá inteira na região, você pode ver que toda casinha passando na beirada da estrada tem 2, 3, 4 pocinhos de peixe que o cara vende beta, maioria peixe ornamental, mas ele começou a fazer os dois. E aí problema de seca, escassez de água, ele falou, como é que resolve o problema de escassez de água quando fica sem água? Sim. Ele trouxe um peixe que chama bagre africano, né? Trouxe lá da Amazonas. E na época que está a baixa, o bagre ele entra na lama e ele fica lá meses na lama até a água voltar. Olha só. Então a família nunca fica sem uma que é a carne. natureza, ela te dá possibilidades. Então, quando aliás, deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho pro meu compadre Diego Silva, parceiro, sabe de onde? Está lá em Nagoya, no Japão. Olha o chapéu dele lá. Olha que chique. Diretor da Nago Brasil FM é da nossa parceria, nos nossos programas. Inclusive, se você quiser ouvi-la, o programa dele, tá bom. Todos os sábados às 9 da manhã é retransmitido aqui na Diâmetro. Tá bom. Certo. Diego, um abraço para você. Bom dia aí no Japão. Bom dia, é verdade. Inclusive no programa eu tenho que falar assim, né? Tem que ser. Boa noite, Brasil. Depende com quem você quer falar, né? Se é com o público de lá. Como a gente retransmite na rádio dele lá também, eu tenho que falar assim. Voltando, há tempos atrás, eu fui numa outra época lá no sítio do meu pai, e eu gosto muito de ajudar ele a fazer cerca.
Tá. Eu gosto de fazer cerca. Aquilo me ajuda muito. Fui colocando as balizas, sabe? Balizas, aquelas estaquinhas. Sim. Né? Você vai olhando assim pra fora, sem esticar o arame. Aí você vai olhando, olha que legal. Agora sim, beleza, tá certinho. Aí você vai lá, coloca os postes, depois você vem com as estaquinhas. Mas um certo dia eu peguei a cavadeira e comecei a arrancar a terra. E você tem que jogar água ali, porque não pega a terra seca. Sim. Ela sai da cavadeira. Sim. Depois eu percebi que tinha sangue na ponta da cavadeira. Falei, vai. Olhei pra mim, não tinha dor, não tinha nada. Falei, onde achei isso? Aí eu falei pro meu velho, ele falou, não, também não. Mas de onde veio esse sangue? Você cortou um sapo? Ah, aí mexi na terra, achei. Cortei o sapo no meio, cara. Sapo aqui, na terra seca. Pode olhar que tem um casal aí. Aí fui devagarzinho, consegui achar o outro. Nossa. Lindo o sapo, cara. Joguei água nele, ele saiu assim. Eu falei, puxa vida, por isso que naquela seca de 92, quando choveu, eu tive o privilégio de ver a lagoa cheia de bagaços. Sim. Me lembro, foi na noite que o São Paulo foi campeão do mundo com milho e palhinha e raia, etc, no Japão. Faz tempo, hein? Faz tempo, foi naquele ano lá. Nós estávamos passando uma seca tremenda. E eu fui assistir o jogo à noite e eu estava me preparando, porque no outro dia você tinha que dar ração para os animais, tinha que buscar água na fonte lá no pé de uma serra com o jumento Doulas. Todo mundo sabe que é um jegue, é um jumentinho. E aí, o que acontece, cara? No outro dia eu vi que minha mãe não chamou e eu adormeci. Eu não vi os trovões, eu não vi os relâmpagos, eu não vi a chuva. Caramba. Eu apaguei. Foi porque o São Paulo ganhou. Não sei. Mas eu torço pro Bahia. Mas eu gostava. É verdade. Na época, o São Paulo do Tele Santana era o que tinha. Sim. Não tinha outro. E aí eu ia assistir jogo. Eu tava começando a assistir jogo. Eu e Mundinho de Bairro lá, que é um grande amigo que mora até hoje lá. Aí eu fui ver a água, mas tinha muito bagaços que veio da terra, de pedacinho de madeira, tudo boiando em cima. Eu digo, é água isso? É água. Água barrenta, sabe? De repente, cara, aquele estouro de música de sapo, você não sabe o que é mais belo, mais lindo. Neguinho chora, neguinho canta, neguinho. De onde saiu essa parada aqui? De onde veio esse sapo? Foi que eu fui entender anos depois, quando aconteceu isso. Falei, caramba, eles ficam dentro da terra, cara. É úmido, né? Anos e anos. Como que eles fazem isso? Olha o que a natureza te oferece. É. Como pode isso? É impressionante. Deus. A natureza é impressionante, Deus. né? Tem um divino nisso aí. Sim. É Deus Todo-Poderoso, um Criador. Tem que ter um Criador disso. Tem que ter, precisa ter. Não é possível. E o que me faz acreditar em Deus é a natureza. Sim. A minha fé me leva para a natureza. Você entendeu? Sim. Tudo bem, eu vou na igreja. Sim. E quando eu vou na igreja, eu vou lá para encontrar o meu Cristo. Sim. Eu toco nele. Porque eu sei que ele já toca em mim. Mas eu preciso tocar nele. Sentir. Porque uma coisa é você acreditar em Deus, outra é você sentir. E de repente, eu me vejo na natureza. Eu, no início das palestras, às vezes, é aí onde a gente pega muita gente. Despreparado, que o cara acha que está preparado porque ele fala o idioma lá não sei de onde. Eu falo malemar meu baianês. E não falo certo, cara. Galera ainda te chama atenção, Não, né? tem neguinhos aí que falam, não é assim, rapaz. Fale direito. Meu filho mesmo fala, pai, tá falando errado. Eu falei, mas o que é o errado, filho? O errado é não fazer. Porque assim, tem pessoa falando, isso aqui não vai dar certo. A única coisa que eu estudo é você ter uma sominha. Eu criei uma fórmula lá na catequese que ela é muito boa. Que é essa forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo expressar rapidinho, antes de mais nada. Isso aqui é maravilhoso. 100 mais 100 é igual a quanto? 200, não é? Sim. Aqui não é, é 100. Tá. Ficou isso aqui. 100 mais 100 é igual a 100. Tá. Agora, como que se explica isso? Relacionado... Vamos colocar o amor conjugal, o ajustamento conjugal entre você e a sua esposa. Como que ela chama a sua esposa? Camila. Camila. Beijo, Camila. Ô Camila, desculpa Camila, mas vamos lá. Vamos dizer que você e Camila chegou a uma conclusão que precisa tirar uma dorzinha da batata da perna. Aqui no pezinho. Tá.
você está com dor. Aí a Camila diz assim, olha, eu vou pegar uma seringa, olha só você da ciência, e vou tirar um pouquinho da dor e colocar na minha perna. Isso vai funcionar? Por mais que ela queira, não. Nunca. Então não tem cientista que me convence nisso, cara. Não. Nunca. Sabe por quê? Porque a dor é sua. É você que tem que cuidar. Então, 50% dos valores está ligado ao sentimento. Não é a beleza do cara, dela. A beleza dela e do cara é dele, é dela. A orelha é minha. A da minha esposa é dela. Então ela que vai cuidar, shampoo caro, sabe? Creme, não sei o quê. Isso é dela, é dele. Isso é 50%. Isso tem preço. A vida tem preço, o cabelo tem preço, roupa tem preço, isso aqui tem preço. Só que tudo um dia acaba, a gente morre. Mas o sentir não, o sentimento não. Você entendeu o que eu quero chegar? Sim. É isso que a gente dá pro outro. O que eu dou pra minha esposa? Carinho, ternura, atenção. Se eu não der isso, ela fica louca, brava. Ela é brava? Sempre. Mas carinhosa ao mesmo tempo. Por quê? Porque precisa de você. Pra que casou então? Pra que serve o casamento se você não dá carinho, ternura, prazer? Você entendeu? Perfeitamente. Então, nós só temos a capacidade de dar para o outro 50% do nosso amor. Porque o que está ligado à questão física, você nunca dá. Sim. Porque é teu. Então, vai 50 de cada um, por isso que o resultado é 100. Perfeito. Juntou 50 meu e 50 dela. Perfeito. É assim com os negócios, com as coisas, com qualquer relação. Posso contar uma curiosidade? Pode. Que eu lembrei agora? Quando a gente casou, a gente foi casar, apesar da minha esposa, ela veio pra cá em 2015, que ela estava terminando o curso dela de biomedicina. Hoje ela é biomédica lá na Santa Casa, no Banco de Sangue. E quando a gente foi casar em Muriaé, levamos o pessoal daqui pra lá e etc. Foi uma festa. Só que você casar, né? Eu sou católico, a gente casar na igreja, você tinha que fazer o curso de noivos lá. E como a gente não conseguiu ir na época certa, que se faz o curso de noivo, os ministrantes lá do curso fizeram um final de semana lá mais intenso pra gente. Foi feito aqui na Santa Rita, eu fiz também. O seu? É. Só que a gente foi lá pra Minas pra poder Gerais. fazer. E aí quando a gente chegou, eles convidaram a gente para ir lá na casa deles, o casal, e eles começaram a conversar com a gente, né? E começaram a falar sobre o curso, o curso é assim, e começaram a tentar extrair alguma informação da gente para ver como é que a gente era como um casal e etc. E a gente foi conversando, foi trocando ideia. Minha esposa, assim, ela é aquela tipo de mineirinha, assim, quietinha, mas ela fala... Ela escuta, mas quando começa a falar também, ela fala muito bem e ela consegue se expressar. Isso é bom. E aí a percepção que a gente teve, Giovanni, é que no final do dia, eles tentando conversar com a gente para saber como que a gente era como casal, se a gente se respeitava, se a gente se amava, etc. Como é que eram os desafios do dia a dia. A gente terminou o dia entendendo que eu e ela, a gente estava muito... Eles até no meio do dia, no meio do curso, eles tiveram uma discussão entre eles, não sei o que lá. Eu saí de lá, assim, com uma sensação, assim, de... leveza de saber que eu e ela estávamos melhores do que o pessoal que estava dando curso pra gente. Porque eles começaram a discutir, e aí o filho chegou e etc. Óbvio, né? Eles têm muito mais tempo de trilha do que a nossa, mas eu saí e falei, eu acho que eu tô bem, porque se eles estão dando curso pra gente, perceberam que a gente tá bem, então foi um negócio legal, assim, sabe? Então foi uma curiosidade, que quem deu o curso... É muito legal esse curso, né? Poucos fazem. Muito legal. Poucos fazem? Poucos fazem, porque assim, veja bem, católicos, sim, fazem. Quem casa na igreja, né? Mas hoje, o que as pessoas fazem? Lá na minha terra, falam, se ajunta. Sim. Estão se ajuntando. Então nada contra. O casamento é um casamento, é uma bênção de Deus. Eu cheguei na Bahia há pouco tempo, não nesse ano, não retrasado, antes da pandemia, e quando eu vou, cada dia eu estou numa igreja. Eu já fui quase padre um dia, né? Eu fiz teologia. Que legal. É muito legal, bacana. É sensacional. Estudos de Deus. Sim. Nossa. O único problema é que a teologia no começo parece que ela tira a sua fé. Só que depois ela encaixa. Sim. Maior ainda. Bem maior. Porque a fé só tem um defeitinho. Cegueira. Tem gente que acredita em qualquer coisa.
E aí como é que eu faço para imaginar, meu Deus? É o problema de tudo, né? Até na política. Eu acreditar. É isso que te faz ir para algum lugar. Sim. Né? E eu chegando lá na comunidade de Campo Alegre, ele falou, olha, o palestrante não vai vir porque quebrou o carro. E eu soube que você está aí, vai ser você. Hoje é tu. Falei, caramba, eu tinha chegado ontem. Aí eu falei para mim, toda vez que eu me preparo para alguma coisa, desculpa a expressão, dá errado. Eu falei, então eu preciso ser esse naturalista. Você entendeu? Sim. Eu preciso ser eu. É esse papo de quintal. E algumas vezes eu te mandei alguma coisa falando, vamos falar sobre isso? Não mandei nada, não foi? Não, estamos aqui. Te deixei à vontade, estamos aqui falando e falta pouco para acabar. Tem hora para acabar? Tá bom. Tem hora para acabar? 1h30. Tá certo. Nós estamos com 5 minutos ainda. Tá certo. Mas se quiser a gente rola à noite. E aí o que acontece? O tema, o que Deus uniu, o homem não separe. Eu falei, meu Deus. Genial. E minha esposa aqui, e eu lá. Sim. E aí vem aqueles outros olhos tortos, falam assim, cadê a mulher? Largou, foi? Tem os fofoqueiros, não tem? Tem. Uma frase legal, não sei se está nesse livro ou no outro. A fofoca, ela fofa e oca a mente humana. É do Giovanni, anota aí. Muito bom. E é verdade. E quando você se depara num tema como esse, que é muito fácil, o que Deus uniu, o homem não separe. Uhum. É você amar. Tem gente que morre de velho e não sabe o que é amar. E tem gente que acha, né, que antes de casar, que casamento é só mil maravilhas e que é sempre tudo bom. Não é. E se você tem o respeito e o carinho pela pessoa que está com você, não tem como não dar certo. Porque quando um não quer, dois não brigam. Então, se aí vem o Fernandinho e fala assim, eu não largo eu, ela não me larga também, né? Eu não largo eu não largo ela, e a gente briga e vai. Só que assim, o casamento, o ajustamento conjugal está no relógio. É o relógio. Já dizia João Mohana, baita do escritor. Sim. A hora certa, o momento certo e a pessoa certa, essas 3 coisas. Não é para qualquer um. Não. Hora certa, momento certo e a pessoa certa. Às vezes é a hora certa. Mas não é a pessoa certa. Não é a pessoa certa. Às vezes é o momento. Não é a hora certa. Enfim, estudando isso daí, eu acredito que todas as pessoas do mundo têm uma panelinha. A tampinha tá ali. É só olhar, fixar. Eu agora mesmo na catequese vou trabalhar um tema chamado o namoro. E eu me deparo com esse livro. Ali eu tenho bastante, mas talvez ele esteja aqui. Não tá aqui. Qual? Segredo da Mente? Não, eu acho que eu levei pra lá. Eu levei lá pra baixo, porque toda vez que eu vou trabalhar essa catequese eu levo ele. Chamar o namoro é isso, João Mohana e o ajustamento conjugal. Onde ele fala do relógio. Engraçado que quando você tira as 2 letras do início e do fim, fica amor no namoro. Você já percebeu? Já. Isso é genial, porque o namoro nada mais é que conhecimento. É conhecer o outro. Sim. Você percebeu que quando a gente beija, né? Fecha o olho, a gente não se observa. Sente o beijo, mas não se observa, não olha. Você entendeu? Sim. Então, a diferença está no olhar. Tem uma dinâmica que principalmente agora com a pandemia, que eu chego lá nos encontros, quando me chamam e eu vou, sim, com o maior prazer do mundo, porque eu sou um articulador, eu gosto de reinventar, eu crio coisas. Sim. Então vamos lá, coloca aqui o dedão aí, vamos lá, nariz. E a emenda. Sim. As pessoas olham na pupila, o que você enxerga na pupila do outro? Você. E como é que é falar de namoro para essa turma jovem hoje? Não é fácil. Uma que você tem que fazer de tudo para não levar muito essa questão da prática. Tá. Mas leva a questão da razão e do sentido. Entendi. Trabalha muito o sentido. Sim. Porque prática não é mais interessante. Deixa a prática para que eles façam. Lógico. Para que eles se escolham, a escolha. Mas tem que levar muito o caminho familiar. Sim, o respeito, né? Sim, exatamente. O valor que o outro tem. É. E dar diretrizes. Por exemplo, vamos dizer que o futuro namorado, a futura namorada começou a gostar um do outro. Eu falo isso direto, por mim da catequese. Observa o comportamento dele ou dela.
Por exemplo, você vai a primeira vez na casa dela. Como diz lá a música, né, dos camponeses lá do sertão. Eita nós, Dominguinhos. Quando eu for na casa dela, não cheguei mais Tuberano, ore, vou tomar um cafezinho, mas observe o que ela faz, o que ele faz. Se ela negar o copo d'água para a mãe, ela vai negar para você. Sim. Isso é óbvio. Fato. Se ela ignorar qualquer coisa, também vai ignorar para você. Observa comportamento. Comporte-se bem, viva bem. Não tem outro caminho. E aí, depois a gente aprende que o comportamento é a maior riqueza do ser humano. Porque quem se comporta bem, vem a educação em cima. E quem dá valor para os pais, dá valor para o marido. Exatamente. É fato. Exatamente. Se a gente dar valor, essa palavra valor aí é demais. Sim. Eu dei uma palestra com ovo de galinha na minha terra. Minha irmã assim? queria jogar ovo na minha testa. Eu falei, não, porque eu preciso fazer isso. Eu preciso falar a língua deles. Sim. Embora eu não tenha outro tipo de linguagem, mas todo mundo sabe que ovo é de galinha. Sim. E, cara, eu comecei a bater ovos com prato e garfo, dividi clara, botei lá. Aí levei lá o sabão, o detergente, levei guardanapo, lavei as mãos 3 vezes na palestra. Cara, eu trabalhei higiene, eu trabalhei culinária. A palestra ficou muito rica. E depois eu fui batendo aquilo, eu peguei um prato redondo assim, ele era transparente, eu chamei um da plateia, o menino veio, sempre está me observando. Digo, isso é Deus, ele é transparente e você é a minha semelhança. Trabalhei isso. Depois, quando eu comecei a colocar a clara no prato, eu fui batendo, começou aquelas primeiras bolhas. Falei, gente, somos assim, quanto mais a gente vai trabalhando, a gente vai ficando homogêneo. A gente precisa um do outro. A gente precisa colocar um lugar do outro. E fui batendo. E o engraçado, não sei se você já fez isso. Faça que isso é legal. O ponto certo, né, Ana Maria Braga? Quando você vira de cabeça para baixo, ele não cai. É, que ele não cai. Fica aquela espuminha linda. Ali você pode colocar a gema. Engraçado, tem uma película que você tem que tirar. Sim. O cheiro do ovo está naquela película. Sim. E para tirar, tem um segredinho. Põe um pouquinho de água na tua mão lá. E dá uma puxadinha, fura e segura que ela sai. E você joga só aquele... Aqui vai gotejando ali. Aí você joga aquela gema. Depois você põe um pouquinho de açúcar. Fala do doce, do amor, que a gente tem que adocicar. Ah, que romântico. Depois você pega aquela farinhazinha, dá, né? Um pouquinho de canela. De repente você convida a plateia para comer. Um faz, que eu não vou comer isso não. Um comeu. Só que o outro foi comendo, o outro comeu e o prato ficou vazio. Acabou a palestra. Sensacional. E eu saí de lá feliz. Engraçado, eu gravei. E quando eu peguei o voo de Salvador para Campinas, eu vim ouvindo a minha voz, falei, caramba, eu sou um gênio. E é muito bom você se sentir bem, sim, fazer aquilo com amor, sem essa questão do amanhã, de poder falar, etc. Porque você cura alguém sem pretensão nenhuma. Certo? Certo. Tem gente que, como diz o meu compadre Joel, pastor, né, que já veio aqui no Papo de Quintal, que tem pessoas que vai na igreja procurar remédio sem estar doente. Quer dizer, vai buscar a cura pra quê se não está doente? Aí você volta louco. Não só na igreja, nas UPAs tá cheio de gente assim. Buscando remédio pra quê? Se não precisa do remédio. Aí sim você fica doente. Porque alguém te negou, e etc, porque você não conseguiu. A mente, ela fica assim, né? Desse jeito. O Neo e o Nil. Trabalhando. Isso aí. Ô, amigão, para terminar, vamos pintar Deus nesse quadro azul? Vamos. Você tem pincéis aí, Nel? Sim. Tintas. Imagine, por onde você começa a pintar Deus nesse quadro azul? Você está trabalhando agora com seus pincéis e tem uma coleta. Ele chegou para você, o Todo-Poderoso. Rodrigo, por favor, comece a me pintar a minha imagem. Por onde você começa? Por cima, pelo cabelo. Pelo cabelo? Por quê? Porque eu acho que é a forma mais natural de delinear os contornos. Por onde você começaria?
É uma pergunta que todos nós temos a nossa imaginação, não é? Sim. Eu começaria pelos olhos. Tá. Porque eu gostaria de me ver também no olhar dele. Tá certo. E eu já perguntei isso para a vovó Lúcia, de 100 anos. Ela disse que seria pela nuvem. Perguntei para outro, disse que seria pelo sol. Olha só. Então tem o Deus nuvem, o Deus sol. Sim. Porque assim, olha que legal. A gente só precisa de um tripé natural para viver. A gente pode ser gênio como for. Ter luz, brilho. Todos nós podemos, claro. Mas nós só precisamos de 3 coisinhas básicas para se manter aqui do jeito que nós estamos. Uma que é respirar. Então eu tenho que fazer com que esse ar se torne puro. Uhum. E o que eu estou fazendo? Poluindo o ar, a nossa atmosfera. Estou falando num contexto geral. Sim. E eu preciso tomar água. Vamos tomar água. Um gole d'água aqui, ó. Tá vendo? Isso me mantém. Sim. O que eu preciso fazer? Manter essa água potável, correto? Falo assim, não é muito básico, para tem muita gente que não tem. E depois eu preciso comer qualquer coisa, tipo uma maçã. Eu preciso me alimentar. Sim. Isso me mantém vivo. É o ciclo do dia. Essa questão de vestir roupa, esse é secundário. Nós nascemos pelados, poxa. Não é isso que me faz viver. Entendeu? Eu só preciso disso. Sim. Para me manter vivo. O resto, filho, aí entra essa questão dos negócios, sei lá, da riqueza, não sei o quê, das matérias, etc. Tudo bem. Coisa que lá atrás os capitalistas criaram, o cara da pedra lá conseguiu o fogo e aí descobrir território, etc. A evolução do mundo do homem não se discute. Sim. Tudo bem. Mas diante da sabedoria que vem de Deus, eu e você, eu só preciso dessas 3 coisas. Isso me mantém vivo e me mantém feliz. E que não falte ar, e que não falte água, e que não falte alimento para ninguém. Com certeza. Enquanto isso eu fico triste porque muita gente morre de sede e fome nesse mundo. Por isso que eu estudo escassez. Sim. É por isso que eu quero trazer o Sativai. Legal. Você entendeu? Perfeitamente. Então, que Deus nos abençoe. Amém. Todos nós. Tá certo? Perfeito. Para terminar, 3 coisas que você gosta e 3 coisas que você não gosta. Interessante você perguntar isso, porque no processo seletivo lá na empresa, eu costumo perguntar 3 qualidades e 3 defeitos das pessoas. Pode fazer. Não, eu vou falar 3 coisas que eu gosto, 3 coisas que eu não gosto, você fala 3 qualidades suas e 3 defeitos seus. Sim, sim. Pode ser? Pode. Eu gosto da vida, eu gosto de pessoas. Isso é bom. E eu gosto de mim. Ótimo. Eu não gosto de tristeza. Eu não gosto de violência, agressão, né? Eu não gosto de injustiça. Certo. São 3 coisas que eu não gosto. Quais são as suas 3 qualidades e seus 3 defeitos? Eu acredito que uma das qualidades que eu tenho é a minha virtude interiorana. Sim. Eu acredito em mim também. Na energia. Sim. Certo? A outra é que eu me realizo com ela. Tá. E a outra é que eu tenho o desejo de fazer acontecer. O que eu não gosto? Quais são as minhas... Seus defeitos. Meus defeitos. Acreditar demais talvez no outro que me diz que vai dar certo aquilo que me ajuda e às vezes ele dá para trás. Eu sempre confio. Inocência. Você se eu acha inocente? Eu já me perdi muito com isso. Eu confio demais, por exemplo, você fala assim, vou fazer a capa do teu livro. Aí eu tenho isso como questão resolvida. Chega na hora... Falhou. Isso me deixa louco. Eu não gosto também quando as pessoas me deixam esperando. Isso me acaba. Impaciente. Nossa, Se você fala assim, tal hora é legal. Cumpra. Eu faço de tudo para chegar. Eu não gosto também de impontualidade. Eu sei lá, eu acho que eu vou ficando... Mas isso te torna impaciente? Você fica bravo? Ali eu falei, puxa vida, né? Aham. Por quê? Me deixou aqui esperando. Tá. Como se fosse que o ônibus quebrou. Tá.
Você entendeu? Sim. Outra coisa que eu não gosto é falsidade. Sabe? Eu não me acho... Mas o que isso é um defeito seu? Que você não gostar de falsidade não é um defeito seu. Ah, é verdade. Vamos voltar para os defeitos. Puxa, defeito. Eu acredito muito que eu tenho que passar a ser mais rígido. Eu acho que meu defeito é essa questão da... Ser mole? Talvez a minha compaixão por ajudar a pessoa, e ela vem com aquela conversa de, sabe? Acaba me enrolando e eu percebi que eu falhei. Porque me chateia demais quando eu percebi que eu chateei você. Sim. Você entendeu? E eu fico deprimido depois. E isso, pra mim, é uma falta de qualidade minha, que eu devia ser mais áspero um pouco. Entendi. Entendeu? Você percebeu que é mais fácil você falar das suas qualidades do que falar dos seus defeitos? Acredito que sim. A gente não tem muito costume de pensar nos defeitos. Você pensar nos seus defeitos, a gente rodeia e nunca... Que, na verdade, os defeitos, eles têm uma conotação de qualidade que é o outro que vê. Mas não sei por quê. Por isso que você saber quais são. Mas por que as qualidades você vê mais fácil? Porque geralmente as pessoas vão falar. E os defeitos nem todo mundo fala, ou quando fala você se sente ofendido e não gosta daquilo que a pessoa está falando. E às vezes ela pode estar certa. Porque assim, o defeito está dentro da gente. A qualidade também. Também. Mas o defeito também está. E às vezes está dentro de mim, se você não falar, eu continuo com o mesmo defeito. Exatamente. Por isso que essa avaliação é maravilhosa. E assim evoluímos. E eu gostei. Prazer. Venha mais vezes. Opa, com Nossa, todo prazer. show de bola, show de bola. Tomara que a gente se encontre por aí, por enquanto, para tomar café. Opa. Certo? Sabe aquele negócio de botequim? Sim. Jogar palitinho. Sim. E o Papo de Quintal tá aqui para isso. Maravilha, um prazer muito grande. Deus te Obrigado. abençoe, continue firme. Deus te abençoe lá na empresa. Um abraço nos colegas de trabalho. Agradecer a você também, nossos amigos de Lindalva. Beijo no coração aí, pessoal que acompanhou a gente. Agradecer também o pessoal aqui do canal do YouTube. Obrigado também ao pessoal da Encena.